Como foi que depois de 6 anos namorando, eu decidi bater o pé e pedir a minha namorada em casamento? Quais foram os critérios, qual foi o checklist ali que eu segui para ter a mais absoluta certeza que ela era a mulher da minha vida e que eu queria passar o resto da minha vida ao lado dela. A gente vê pessoas falando sobre, eu acabo observando que as pessoas acabam caindo em dois extremos. Um extremo é uma pessoa que namora, sei lá, há 3 meses, 6 meses, poucos meses, e já decide casar, já pede a pessoa em casamento, já sabe que quer passar o resto da vida com ela. E o outro extremo é aquele que a pessoa passa seus 10 anos namorando, seus 15 anos namorando, e não quer assumir um compromisso sério e não pede essa pessoa em casamento, né? Eu vejo que existe um lado negativo nesses dois extremos, digamos assim, e mesmo considerando que eu poderia ter chegado a essa conclusão de uma forma mais cedo, eu consigo enxergar o benefício de ter levado com uma certa cautela, né? Até para explicar um pouco disso, eu preciso dar um contexto para você, né, de como que foi que eu conheci a minha namorada, como a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar. Então, o ano era 2018, final de 2018. A gente iniciou na faculdade ali de odontologia, né, na Federal aqui de Natal. E a gente era bem próximo, a gente era amigo assim, não tinha nenhuma intenção, né, da gente ficar nem nada do tipo, tanto da minha parte quanto da parte dela. E aí no final a gente se aproximou muito por causa de uma matéria específica, a gente sempre conversava, a gente era do mesmo ciclo de amigos, então a gente sempre conversava, né, mas realmente sempre com um tom de amizade, assim, às vezes perguntando uma coisa ou outra de uma disciplina. E uma matéria específica, ela aproximava ainda mais, né, porque não era a turma toda de odonto. Eram 3 a 4 pessoas sempre no mesmo local, e a gente acabou que ficou junto, nós dois e mais um amigo da gente. E aí, por causa dessa disciplina específica, a gente começou a se aproximar, até que teve um dia que aconteceu uma confraternização, e aí a gente acabou ficando, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque o ano era final de 2018, tanto eu quanto ela, a gente tinha 19 anos, e olhando para trás, assim, eu consigo enxergar o quão imaturo eu era, né? Daria pra falar um vídeo só sobre isso, mas assim, no momento, né, quando a gente tá com os 18, quando a gente tá com os 19, a gente meio que alcança ali uma certa maturidade por ter uma responsabilidade a mais ou outra, talvez iniciar a faculdade, já é um salto dos 15 para os 16 anos, mas que assim, não tem nem comparação em relação à maturidade que a gente chega depois dos seus 24, 25 anos, né? Hoje em dia eu tenho 26, sempre confundo. Tenho 26. E aí o que é que acontece? Olhando para trás, eu consigo enxergar que se a gente caísse nessa ideia de começar a namorar de se decidir casar e acabou-se, né? Provavelmente ia dar uma merda gigantesca. Por quê? Simplesmente porque eu não sabia namorar. Então, eu até tive uma namorada antes, né? Mas passei pouco tempo e eu era muito novo também. E aí, por causa disso, eu simplesmente não sabia o que era necessário observar em uma pessoa, em cultivar em um namoro, em um relacionamento, para que aquilo gerasse frutos ou para que aquilo acabasse desaguando, digamos assim, num casamento de fato, né? Então, a gente até conversava sobre algumas coisas, mas não as coisas mais importantes que você precisa conversar quando você tem uma pessoa do seu lado. E até por uma questão, não só numa questão de relacionamento, mas numa própria questão pessoal também, né? Nessa época eu tinha a cabeça muito doida, então era muito infantil, não tinha certos compromissos, tanto eu quanto ela, né? A gente não trabalhava. E muitas pessoas acabam falando da crise dos 7 anos, né? Eu não sei até que ponto isso tem um embasamento científico, estudos por trás, mas empiricamente a gente consegue perceber o quão a gente, como pessoa, muda dentro de um período de 7 anos, né?
Então, lá atrás, eu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje, assim como Maria Luísa. E a gente conversa bastante sobre isso, né? A gente percebe que até por ter iniciado esse namoro durante essa fase, durante essa idade da gente, a gente consegue perceber uma maturidade não só no relacionamento em si, mas a gente individualmente, né? Nós como pessoas, a gente consegue perceber essa evolução dessa maturidade, né? Então, quando a gente fala que, você tem que namorar, você tá namorando, você tem que casar, você tem que fazer isso quanto antes, eu até concordo de certa forma, mas, digamos assim, a pessoa tem que saber namorar, né? Ela tem que saber o que é que o namoro exige, quais coisas, quais conversas você tem que ter, quais são as coisas inegociáveis para cada um, né? Então, isso aqui para mim é 100% inegociável, isso aqui eu consigo flexibilizar, isso aqui eu consigo abrir mão para você. E até por uma questão de característica mesmo, pessoal, talvez, eu sou uma pessoa que naturalmente foge desse tipo de conversa. Não vou dizer de conversas importantes, necessariamente, mas de conversas difíceis. Então, talvez alguma coisa que eu sabia que ela não gostava, ou que se eu entrasse no assunto ia ser delicado. Todas essas conversas difíceis eu acabava me esquivando, empurrando com a barriga e tchau. Então, isso é, assim, quando a gente tá falando de relacionamento, é uma coisa extremamente nociva, né? Isso vai ruindo o relacionamento aos poucos, porque vocês não conseguem se conectar de fato. É como se sempre houvesse uma barreira ali, uma barreira realmente, um obstáculo entre vocês dois, o famoso elefante na sala, né? Que faz com que você não seja 100% você, nem ela provavelmente seja 100% ela. Então, isso é um fator extremamente importante, ter realmente essas conversas, até mesmo porque o seu namorado, sua namorada, ele vai sentir, né? Se você tem alguma coisa, se você tá meio aéreo, se você tá pensando em alguma outra coisa, se você tá com uma preocupação, ou se você se chateou com alguma coisa, provavelmente essa pessoa, por passar tanto tempo ao seu lado e conhecer você, ela vai saber. Então é muito melhor você colocar as coisas na mesa e, é isso aqui que eu tô pensando, eu tô viajando, é isso mesmo. Então realmente ter essas conversas difíceis, né? Até mesmo porque, olhando para trás também, uma das coisas que eu percebo é que por fugir dessas conversas difíceis, eu acabava conjecturando, né, criando cenários na minha mente. Não, ela pode falar isso, ela pode falar de tal situação, ou então ela não pode querer fazer isso por causa de X, Y e Z. E 100%, olhando para trás, né, eu consigo enxergar isso claramente, que 100% das vezes o cenário na minha cabeça era pior, era mais catastrófico do que o que aconteceu na realidade, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa muito especial do meu lado, que é que é gente boa, né? Que é uma pessoa com um coração bom, que é uma pessoa de verdade. Não vai ser aquela pessoa que quer buscar uma intriga, que é chata ou enfim. E eu estou reforçando esse ponto porque toda a minha experiência vai ser com base nessa premissa. Então, se você que está assistindo aí tem uma pessoa que é mau caráter, aí já foge do meu escopo, da minha experiência, né? Mas eu tô me baseando nisso, né? Nessa premissa, por quê? Porque tendo isso estando alinhado, né? Isso se fazendo presente, acaba que em todos os casos vai ser eu e ela contra o problema. Então nunca, assim, faz bastante tempo, né, que a gente teve essa conversa que somos nós dois tentando resolver alguma coisa. Porque senão, se ficar nesse jogo, né, digamos assim, de tacar pedra um no outro, você vai ser uma pessoa com defeitos, a outra pessoa, né, seu parceiro, vai ser uma pessoa com defeitos, então vai ficar só uma lavagem de roupa suja, jogando na cara que fez isso, jogando na cara que fez aquilo, e acaba que isso não vai pra frente, né? E uma das coisas também que mudou muito o nosso relacionamento, né, quando um vinha falar de alguma inquietação que sentia em relação ao outro, né, vou citar um exemplo. Vamos supor que ela não gostou que eu falei tal coisa
na frente dos amigos dela, por exemplo, né? E aí, qual que seria a minha posição natural, né? Ah, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é viagem da sua cabeça, não tem problema nenhum você falar isso, ou eu falar isso, foi só uma brincadeira e etc. E correr, né? E tentar fugir, ou tentar me justificar. Então, uma das coisas que mudou muito foi eu, né, necessitando esse exemplo, eu tentar formular esse argumento dela e realmente refletir em cima. Então, muitas vezes, né, sei lá, a gente tá tendo uma discussão, ou uma conversa mais séria, assim, e a gente percebe que a outra pessoa cometeu um deslize, a coisa até era verdade que ela tá pontuando, mas ela cometeu um deslizezinho, ou então citou um exemplo diferente do que realmente aconteceu, e aí a gente já argumenta em cima daquilo, não, isso aí não teve nada a ver, e varre essa questão para debaixo do tapete, né? Então, é realmente um exercício difícil, realmente, a pessoa precisa ter muita humildade, assim, mas se a pessoa que tá do seu lado, né, sua namorada, tá com alguma questão em relação a você, ela provavelmente conhece você como ninguém, e se ela tiver verdadeira, se aquela premissa dela for verdadeira e você melhorar, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então é interessante para você que você faça um exame realmente, né, que você seja extremamente sincero e humilde em relação a isso, porque pode ser que ela esteja certa e que você precisa corrigir o defeito. Então isso foi um detalhe, né, que realmente fez muita diferença, assim, no nosso relacionamento, né. E aí lá no começo do vídeo eu falei daquilo em relação aos dois extremos, e aí trazendo para o outro extremo, né, de uma pessoa passar 10, 20 anos sem namorando e sem levar esse casamento a sério, ou sem querer levar realmente, dar um próximo passo, né, firmar esse compromisso. Assim, isso acaba sendo tão prejudicial quanto, né? Por quê? Porque é uma pessoa que está do seu lado, que por mais que você esteja passando lá por tanto tempo, que vocês estejam juntos, tenham passado por diversas dificuldades, a mulher, naturalmente, ela vai precisar desse compromisso, né? No fim das contas, o homem também precisa, mas isso aí eu posso falar mais pra frente. Mas olhando para questões, uns símbolos externos, digamos assim, a mulher ela vai ter essa carência maior, essa necessidade, né, de colocar um anel no dedo, de falar para as amigas que tá noiva e os familiares virem parabenizar. E só pelo fato, e justamente quando Maria Luísa estava nessa fase, né, que a gente tinha recém-noivado ali, só por essa questão já valeu a pena. Então, só por ver a animação dela, em contar para as amigas, em falar de como foi o pedido, já valeu a pena. Por quê? Porque aquilo ali a gente está firmando um compromisso sério, primeiramente com Deus, segundamente com eu com ela, né, e ela comigo, e terceiro para todas as outras pessoas, né? Então, aquilo ali, para os familiares, para a mãe dela, para o pai dela, querendo ou não, a gente mostra que é um relacionamento de verdade, que é uma coisa que a gente quer colocar para frente, que a gente vai empenhar energia, que a gente vai fazer de tudo para dar certo, né? E voltando também pro início do vídeo, como que eu tive essa certeza, né? Tararararã. Spoiler, não tive certeza. Eu tava conversando com um amigo meu e assim, amigão mesmo, confio nele 100%. E ele já tinha até casado. E aí a gente tava conversando sobre isso. E aí uma das coisas que ele falou foi a gente entrou nesse assunto, né, de noivado, não sei o quê. E aí ele falou assim, ó, eu conversei com vários homens, conversei com muita gente que já estava casada há muito tempo, e perguntando sobre como eles tiveram a certeza de que iam fazer o pedido, né, que queria levar aquele relacionamento para frente, que era realmente a mulher da vida deles. E eles falaram que eles nunca, não tiveram essa certeza. Então, alguns um pouco, outros não.
o padrão variava muito, então não existe essa linha, não existe essa forma de bater o martelo, até mesmo porque a nossa tendência é procurar uma pessoa perfeita. Então, acho que o pessoal até fala na internet que é a regra dos 90%, né? Se você tem 90% de certeza, né? Se uma pessoa, ela preenche 90% das características que você considera importante para ter um relacionamento, você vai acabar focando nos 10% que resta. Ah, mas se ela fizesse isso, ah, mas se ela fosse de tal forma, ah, mas se ela disse assim. Então, essa certeza, ela nunca vai vir, né? Mas, para mim, a certeza, ela vem da premissa fundamental da religião, de querer levar a religião a sério, de querer levar né, o matrimônio como realmente uma coisa inegociável, indiscutível, e eu não consigo enxergar isso de uma forma humana de fazer, né? Pode até ser que tenha, que exista, mas que eu considero a exceção e não a regra. Quando a gente olha para pessoas que estão casadas, sei lá, há mais de 10 anos, 20 anos, pelo menos comigo, na minha experiência pessoal, essas pessoas tinham o fator religião muito bem alinhado, né? Tanto um com o outro quanto com Deus. Então, assim, para mim, isso é coisa fundamental. Qualquer outra coisa vai ser secundária. Ah, mas eu torço para um time, ela torce para o outro. Eu gosto de vermelho, ela gosta de azul. Para mim, todas essas coisas são, assim, extremamente superficiais. São coisas que dá para conversar, que dá para chegar num consenso. Mas a partir do momento que a gente coloca o transcendente em jogada, né, é muito difícil conseguir conciliar, ou é muito difícil tentar até converter uma pessoa. Não estou dizendo que isso não é possível, mas que é muito, 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 muito difícil. E eu, pelo menos, não conseguiria me imaginar entrando num relacionamento dessa forma, né? Então, basicamente isso. Coloquei o celular aqui para gravar, gravei, é meio que um desabafo, meio que um conselho para pessoas que estão querendo ter essa certeza, né? E espero que eu tenha ajudado alguém aí.